ela se desloca entre 28, graus norte de latitude e 28,6 de longitude sul, e ela cobre metade da superfície terrestre. Passados esses 9,3 anos, ela atua dentro da região tropical, então cobrindo uma área bem menor. 9,3 anos chegando no máximo, 9,3 anos chegando no mínimo, voltando. A atração gravitacional da Lua puxa a superfície do oceano. E o oceano fica mais elevado, da ordem de 12, 13 centímetros. Claro, tem um erro nesses números, e foram feitos com marégrafos. Mas puxa o oceano. Isso, então, faz com que os satélites meçam aumento na temperatura do oceano. Por coincidência, o ciclo nodal lunar chegou ao máximo em 2006, 2007. Olha o que os satélites já estão medindo. Quer dizer, houve um aumento de 3 milímetros por ano, 2,7 milímetros por ano, que em, vamos dar aqui, 12, 14 anos é pouquinho, dá menos de 5 centímetros. Mas agora você percebe que os satélites já estão mostrando que o nível do mar parou de subir, porque a Lua está indo agora no mínimo, que vai acontecer por volta de 2015, 2016. Curiosidade. Em 1841, o capitão Sir James Clark Ross, que foi explorador da Austrália e da Antártica, mandou um marinheiro gravar na pedra, na Ilha do Morto, na Tasmânia, uma marca de onde estava o nível do mar. Nessa data, em 2004, foi tirada uma foto mostrando onde está o nível do mar. Aqui a maré flutua 80 centímetros durante o mês, entre a máxima e a mínima. Portanto, vocês veem que não há evidência em 170 anos de que o nível do mar esteja subindo apreciavelmente. O degelo dos oceanos, a calota polar, vai se derreter. Lá pelo ano 2100, não vai ter mais gelo no Polo Norte. Aqui está a temperatura do Oceano Atlântico Norte, desde 1860. Variação, anomalias positivas, anomalias negativas. Percebam, 1925, houve uma mudança de frio para quente. Lembram-se daquela figurinha? Olha o aumento que teve de mais de 4 graus no Ártico durante esse período, a partir de 1925. 1995, de novo a virada de frio a quente. Então, o que ocorre é que quando a Lua levanta a superfície do mar, ela cria um desnível hidráulico. Isso acelera ligeiramente as correntes marinhas, que levam mais calor da região tropical para dentro do Ártico, que é uma bacia praticamente fechada. Um iceberg, 10% fora, 90% dentro. A água quente entra, derrete parcialmente a parte submersa. Aí a parte submersa não tem condições de suportar o peso da parte aérea e a geleira colapsa. Olhem nesses filmes de YouTube e você vê que a água não está, o gelo não está virando água e escorrendo. Ele está quebrando, está desmoronando. Por quê? Porque foi a água quente que derreteu parcialmente a parte submersa. E com isso, o gelo diminui. Notem a estranha coincidência. Esse site, mantido pela Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, chama-se Cryosphere Today.
Aqui está a variação da cobertura de gelo no Ártico. Note que mais ou menos em 1995, 1996, quando o Atlântico começou a aquecer, o gelo diminuiu e atingiu um máximo de redução, 2,7 milhões de quilômetros quadrados, em 2007, coincidindo com o máximo lunar, transportando mais calor para fora dos trópicos. A partir dali, começou a se recuperar. Em abril, quase chegou à média. E agora, em julho, uma variação de 2,3, 2,4 milhões de quilômetros quadrados, que é o período mais quente no hemisfério norte. Muito provavelmente, agora no inverno, em abril, ele vai voltar a passar da média. Portanto, o gelo no Ártico está se recuperando. É uma variabilidade normal. Naquele período de 1925 a 1946, derreteu. Tem fotos de submarinos americanos no Ártico, emergindo no Ártico. Fotos! Em 1939, início da Segunda Guerra Mundial. Na Antártica, o gelo continua crescendo. São dados de julho de 2012, do mesmo site. Quer dizer, desde que se passou a medir com satélites, o acúmulo de gelo na Antártica continua aumentando. Isso faz sentido, porque se os oceanos estão transportando mais calor para fora dos trópicos, a água em torno do continente antártico está mais quente, evapora mais água, e quando cai a precipitação, cai na forma sólida de neve e vai transferindo água do oceano para cima do continente. Então faz muito sentido isso. Catástrofes. O aquecimento global é tipo bombril, 1001 utilidades. Ele produz secas, produz inundações, aumento de furacões, onda de calor, enfim, tudo o que você precisar do aquecimento global, você tem. Só que catástrofes ousadas aconteceram no passado. Por exemplo, a maior seca registrada no Nordeste, 1877-79. Segundo Euclides da Cunha, em Os Sertões, publicado em 1902, matou mais de 500 mil nordestinos. Obrigou Dom Pedro II a sair de Petrópolis. Foi para o Ceará, onde em seu discurso ele proferiu a famosa frase: venderei até a última joia da coroa para salvar o povo nordestino. Como sabidamente o imperador tinha várias mulheres, nós nunca soubemos quem foi a coroa que ficou sem as joias. As secas continuam existindo. Em Manaus, os recordes do porto de Manaus, no nível do rio, até 2009, eram todos durante o período que o Pacífico estava frio. Onda de calor. Sabe, Filadélfia tem um registro de ondas de calor desde 1850. Lembrando dessa, por exemplo, que foi publicada em toda a análise dessa onda de calor, 1896. Só em Nova York matou mais de 3 mil pessoas. Essa onda de calor. O furacão mais intenso que já entrou nos Estados Unidos há 112 anos atrás. Matou metade da população de Galveston no país. Portanto, as pessoas não podem confundir intensidade do fenômeno com vulnerabilidade social. Hoje, devido ao aumento populacional, principalmente das classes pobres, as pessoas nas cidades tendem a ocupar áreas de risco. Então, o mesmo fenômeno, a mesma intensidade, hoje mata muito mais gente. Não afogado, mas por soterramento. Por quê? Porque eles estão ocupando áreas impróprias. Então, é muito importante que as prefeituras olhem para isso. Muito importante que a gente também faça o máximo possível para prever melhor esses eventos. De onde saem essas previsões catastróficas? De modelos de clima. O que é um modelo de clima? É um programinha de computador. Pode ter 1 milhão, 1 milhão e 200 mil linhas. Pode precisar de um supercomputador
como esse que instalaram lá no INPE, é o quarto supercomputador que eles já têm, que processa uma velocidade de 256 teraflops. O que é um teraflop? 256 teraflops, o computador faz 256 trilhões de contas por segundo. Para quê? Para rodar esses modelos. Acontece que esses modelos têm o seu próprio clima. Eles não representam o clima da Terra. Porque eles não conseguem reproduzir, por exemplo, as estruturas básicas do clima. Ciclo hidrológico, o modelo não sabe fazer chover. Você mostrou muito mapa de chuva. Aqui na enganação. Ciclo hidrológico pessimamente marcado, particularmente nuvens. Não sabem. Os modelos previam um armazenamento de calor. Está acontecendo o contrário. O modelo não sabe transportar calor para fora dos trópicos, como a Lua faz. Sem constar o fato de que um modelo desses tem centenas de parâmetros ajustáveis. Vou dar um pequeno exemplo. Uma função, uma reta, y igual a ax mais b. Tem o parâmetro A e o parâmetro B. Mudando o parâmetro A e o parâmetro B, você consegue a reta que você quiser. Concorda comigo? Bom, basta o pesquisador sintonizar o modelo, fazendo os ajustes do parâmetro. Ou seja, o pesquisador tortura o modelo até ele confessar o aquecimento global. Aí depois, ele é um ótimo modelo e pode entrar no time do IPCC. A minha proposta é muito simples. O modelo tem que ser validado. Para você acreditar numa previsão, o melhor seria o modelo retratar o clima passado. Não é justo? A proposta é justa. Então eu tenho dados desde 1880 até o presente, rodo o modelo e vejo se ele conseguiu retratar o clima passado, que eu já observei. Tentaram fazer isso. Esse modelo quinta geração do Instituto Goddard para Estudos Espaciais da NASA. Não vou me alongar nisso, só quero que vocês percebam esta primeira coisinha. Ao tentar reproduzir o clima dos últimos 120 anos, o modelo simplesmente colocou 20% de redução de chuva na Amazônia. Corresponde a um calor equivalente a 20 mil Itaipus. Por que isso é importante para o clima global? Esse erro. Porque a Amazônia, aqui a África, a Austrália, a Indonésia, a Amazônia. A Amazônia é uma das principais fontes de calor para o clima global. É aqui nessa região que as nuvens sobem, o vapor da água é convertido em chuva e liberado esse calor de água para evaporar, ela usa 2,45 megajoules por quilo de água evaporada. Porém, quando ela sobe, o vapor se converte em água líquida, libera essa enorme quantidade de calor. Então, as três principais fontes de calor para a atmosfera, para manter o clima global, é a África Equatorial, a Indonésia, aquela parte do Pacífico aquecida, a Oceania e a Amazônia. E se o modelo erra na fonte de calor, como é que ele vai acertar no resto? Então é preocupante. Se o sul fogareiro está 20% reduzido, quanto tempo ele vai levar para aquecer a panela? É muito importante isso. Então vocês veem que modelos não conseguem reproduzir o clima global. E, portanto, os seus resultados são meros exercícios acadêmicos, sem utilidade nenhuma. Não podem ser usados, por exemplo, para o planejamento das atividades humanas. Em resumo, embora os resultados de modelos saiam em mapinhas bonitos, coloridos, é tudo lixo, não serve para nada. Mas o clima está mudando? Está. Já mudou. E o pior, para um resfriamento.
E se vocês estão apostando todas as fichas no melhoramento das plantas para um clima mais quente, vão quebrar a cara porque o clima está esfriando. Por que o clima está esfriando? Simples. A principal fonte de energia, 99,98% da energia que move esse planeta, a vida nesse planeta, vem do Sol. O Sol tem um ciclo de aproximadamente 100 anos, 90 a 100 anos, chamado ciclo de Gleispер. Atingiu o máximo por volta de 1960 e de lá para cá para o mínimo. Então, os próximos 2 ciclos de 11 anos de manchas solares, até o ano 2030, 2032, o Sol vai estar numa atividade menor do que estava há 50 anos atrás. Vai gerar menos energia. O campo magnético solar já está, de acordo com os instrumentos a bordo de satélite, 30% mais fraco do que estava em 1960. Nós não sabemos como é que o clima, o campo magnético solar, interfere na vida da Terra. Não sabemos. Nós sabemos que o campo magnético solar interfere com o campo magnético terrestre. Nós sabemos que tem alguns bichos, por exemplo, que se orientam pelas linhas do campo magnético. Mas nós não sabemos como é que a mudança do campo magnético interfere na vida terrestre, nos seres vivos e, claro, no clima. Mas vocês são uma geração privilegiada, porque agora, nesses próximos 22 anos, até o ano 2030, 2032, nós vamos ter a oportunidade de aprender o que o Sol, no mínimo de um ciclo de 100 anos, faz com o clima e com os seres vivos. Qual é a influência que ele tem? Porque a última vez que ocorreu, entre 1895 e 1920, nós não tínhamos condições de observar. Aliás, ninguém pensava nisso. Mas hoje nós temos uma parafernália enorme de satélites e sondas que estão monitorando constantemente o Sol, o campo magnético, a ionosfera. Então nós vamos aprender muito nesses próximos 20 anos como é que o campo magnético solar interfere na vida na Terra. Os oceanos estão se resfriando, particularmente os oceanos do hemisfério sul, perdendo da ordem de 10 watts por metro quadrado. Como é que nós sabemos? Hoje nós temos umas engenhocas fantásticas. São flutuadores que ficam flutuando a 2.000 metros de profundidade. Eles se deslocam 10 dias, depois do 10º dia, inflam as aletas, começam a subir, medindo temperatura e condutividade da água, ou salinidade. Chega na superfície e transmite para o satélite. Quantas dessas engenhocas vocês acham que nós temos pelos oceanos do mundo? Aí. 22 de agosto, 2 dias atrás, os satélites receberam dados de 3.561 espalhados pelo mundo todo. O que essas engenhocas estão falando? Embora os modelos estivessem prevendo que os oceanos iam se aquecer, aqui está em 10 elevado a 22 joules por ano, na realidade as engenhocas estão mostrando que os oceanos estão se esfriando. Olha aqui, o Oceano Pacífico, Brasil, Estados Unidos, China, Austrália. Dados de 1947 a 76, mostrando quente, fora dos trópicos, e uma grande porção do Pacífico frio, Pacífico tropical. Dados de 1999 a 2011, percebam que a situação está praticamente idêntica. Então é claro que os oceanos tropicais, particularmente o Pacífico, estão se esfriando.
Os oceanos constituem 71% da superfície terrestre. Como vocês viram, a atmosfera é aquecida por baixo. É o ar em contato com a superfície que aquece e sobe. Se os oceanos esfriam, a atmosfera fica fria. Se a atmosfera fica fria, o clima esfria. A atmosfera tem menos capacidade de reter umidade, menos capacidade de produzir nuvens e chuva. Sol produzindo menos energia, particularmente no ultravioleta, que, aliás, todas as palestras que eu ouvi hoje de manhã, não ouvi ninguém falar qual a influência da radiação ultravioleta no combate de pragas, doenças, a genética das plantas. Parece que não existe medidas de ultravioleta comparando com o comportamento das plantas. O fluxo de ultravioleta é maior na região tropical do que fora das regiões tropicais. Então é muito importante vocês botarem isso na cabeça. Quem vai estudar genética de planta, quem vai estudar melhoramento, tem que ver principalmente Sol. Qual é a qualidade da radiação que chega do Sol? E não só o par, radiação fotossinteticamente ativa. Isso é uma parte. E o ultravioleta? Nos próximos anos, o Sol vai diminuir sua atividade, produzir menos energia, menos ultravioleta. Os oceanos esfriando, o resultado vai ser um resfriamento global. Então, acompanhe comigo. Essa é a reconstituição da temperatura do Pacífico, que foi chamada de oscilação decadal do Pacífico. 1925 a 46, o Pacífico aqueceu. Vocês se lembram, houve um aquecimento. 47 a 76, o Pacífico esfriou. Depois da guerra, embora tivesse havido maiores emissões de CO2, a temperatura caiu. 1977 a 98, voltou a aquecer, e agora vocês viram a esfria. Então, é um ciclo longo a vida do homem. 25, 30 anos aquecendo, 25, 30 anos esfriando. Um total de 50 a 60 anos é suficiente para as pessoas perderem a memória do que ocorreu há 40, 50 anos atrás. Então, são mudanças naturais. Não tem nada a ver com o homem. Veja, o Pacífico aqueceu. A temperatura aumentou entre 1925 e 46. O Pacífico se esfriou. A temperatura diminuiu entre 46 e 76. 76 a 98 voltou a aquecer. E agora vai esfriar. Uma das consequências são os laninhas e alninhos. El Niño aquecimento, laninha resfriamento, que tem grande impacto climático na agricultura. Por exemplo, a disponibilidade de água. O norte do país, por exemplo, responde muito bem a isso aí. O que aconteceu? Veja, durante o período que o Pacífico ficou frio, a frequência de El Niño, de laninhas aumentou, e os El Niños foram curtos e não tão intensos quanto depois que o Pacífico se aqueceu. Os El Niños foram muito intensos, como o de 82 e 83, o de 87, o grande El Niño de 91 a 95 e o de 97 a 98. E os laninhas, resfriamentos, foram muito poucos. Agora parece que estamos voltando às condições daquele período de 47 a 76. Maior número de laninhas fortes, invernos mais frios e mais secos. É o que eles produzem aqui para nós. Impactos. Janeiro a março, que é quando a maior parte do Brasil recebe chuva. E aqui eu vou fazer uma ressalva. Isso é o que eu chamo de previsão por similaridade. Eles ficam bravos comigo que eu não preciso de um computador de 50 minutos. Basta eu ter uma boa base de dados e ver que se durante esse período de 50 a 76 o Pacífico ficou frio e houve um resfriamento global, eu vou e estudo a chuva e a temperatura daquele período, que eu tenho dados. E agora eu vou usar esses resultados e utilizar esses resultados para me planejar
para esse próximo resfriamento. Que esses resultados foram produzidos por um clima natural, e não por um modelo. Então aqui que vocês têm previsão por similaridade. O que aconteceu entre 1950 e 1976? Que é a base de dados que tem hoje, já expliquei 2 anos mais para trás, 48. No período do verão, que mais chove, a maior parte do Brasil central, particularmente o oeste da Bahia, redução de chuva. Aqui, ó, muito claro. Na Amazônia, não se pode falar da Amazônia de um clima só. Choveu mais em cima da Trombetas e do Xingu, choveu mais no lado leste, mais em cima da Bolívia, Peru, e menos aqui no centro-oeste amazônico. Rio de Janeiro, aparece o máximo de precipitação. Veja, nós estamos falando em 27 anos de dados. Se aparece esse máximo aqui, ele é estatisticamente significativo. Eu estou falando em 27 anos. São 27 de janeiro, fevereiro e março, indicando que o Rio de Janeiro e toda a região serrana, isso inclui vocês também, vai ter problemas sérios nesses próximos 20 anos com excesso de chuva, porque as frentes frias tendem a parar aqui, ó, pegando o Rio, Minas Gerais, indo para Mato Grosso e Acre, Rondônia e Peru. Mas também nós vimos aqui que o total de chuva diminuiu ligeiramente, da ordem de 10% a 15%. São paradoxos? Não é. É porque quando nós estudamos as classes de chuva, seja, chuva de 0 a 1 milímetros a 5, de 5 a 10, de 10 a 15 e assim por diante, nós percebemos que as chuvas fracas de 5 e 10 milímetros se reduziram. E a classe de chuvas de 10 a 20 milímetros aumentou 4%. De novo, estatisticamente significativo, porque são 27 anos vezes 365 dias. O número de dias com chuva diminuiu. Assim, a probabilidade de veranicos, particularmente no sul, aumenta. E aí vamos ter problema com o cultivo de soja. O cultivo de arroz, nem tanto, porque já tem toda a água que precisa. Abril a setembro, que é o período seco. Também a seca se estendendo até o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o máximo se desloca um pouco para cima do Espírito Santo, uma seca, uma redução de chuva muito grande na Venezuela e na Colômbia. Quer dizer assim, aí, não tem nada a ver com o Hugo Chávez, tá? Mas tem, você não sabe, mas tem. Além dele participar agora do Mercosul, embora ele seja Merconorte, toda Boa Vista, Roraima, é energizada pela energia que vem de Curu. Se no Rio Orinoco reduzir as chuvas, a potência de Curu, a água para ser turbinada, vai diminuir, e pode ser que o Hugo Chávez não queira vender mais energia para Roraima, e Roraima vai ter que voltar às termoelétricas como era antes. O Antônio Carlos sabe muito bem disso. Temperatura. Notem uma redução de temperatura de até 2 graus. Isso na média. Na média, temperatura média, junho, julho e agosto. A redução de temperatura, principalmente em cima de Minas Gerais, provocando, por exemplo, uma frequência maior de geadas severas no sul, sudeste, sul de Minas, São Paulo. Quando terminou aquele ciclo frio em 1976, ele foi precedido pela pior geada que nós já tivemos nesses últimos 50 anos.
julho de 1975. Simplesmente acabou com o cultivo do café no oeste do Paraná. E os gaúchos catarinenses e paranaenses imigraram